Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Meus irmãos, enquanto vocês abrem vossas Bíblias, eu gostaria de externar minha gratidão, minha alegria de estar aqui nessa casa mais uma vez, para juntos adorarmos ao nome de Jesus Cristo. Sou grato a Deus pelo convite, pela confiança do nosso pastor Adaías, de ministrar mais uma vez nesse púlpito. Mas eu queria mesmo, era manifestar minha gratidão por esse mês que eu estive aqui. Nossas vidas são muito atarefadas, muito trabalho, muitas atividades. Você vê que nós chegamos aqui hoje já às 19h35 e muita correria, praticamente nós viemos direto do trabalho para cá. Mas foi um momento de muito aprendizado, foi um momento de muita alegria, de muita comunhão. Meus irmãos, eu digo isso debaixo do nome de Jesus Cristo. Como foi importante para mim e para minha esposa. A Ingrid é um pouco mais tímida, mas aqui ela foi acolhida, aqui ela foi abraçada. Aqui ela falou pela primeira vez no microfone, pastor, que ela disse que nunca ia falar, mas deu uma breve reflexão aqui de 3, 5 minutos. E eu tenho certeza, meus irmãos, que isso faz parte do processo de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que esses dias que nós passamos aqui, eles ficarão marcados profundamente na nossa vida, na nossa história, no nosso ministério. Eu criei um carinho, pastor Adaías, né? Maior ainda pelo senhor, por sua família, os obreiros dessa casa que nos acolheram tão bem, meus irmãos. Eu não vou nem citar os nomes, porque todos nos receberam muito bem, me receberam verdadeiramente como um filho. Como um filho eu me senti aqui amado, eu me senti aqui acolhido, e eu vou levar esse acolhimento, esse carinho para o resto da minha vida, e vou levar o carinho dos meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu não estou indo embora para sempre, né? Eu moro em Fortaleza, eu vou estar aqui dia 16, eventualmente a gente vai retornar, fazer uma visita para rever os nossos irmãos, amém? Lucas 9, 23. O tema dessa mensagem é o caminho do discipulado. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Apenas esse versículo, eu vou ler de novo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você pode dizer amém? Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história de Jesus Cristo, exposta nos evangelhos, nós percebemos claramente que durante todo o seu ministério terreno, a maior preocupação de Jesus, a maior missão de Jesus, consistia na missão de fazer discípulos. Tanto é que logo no começo da sua jornada, logo no começo do seu ministério, Cristo ele teve a preocupação de separar para si 12 homens, para que ele pudesse caminhar durante os 3 anos do seu ministério, para que ele pudesse andar, ensinar, pregar, mostrar, proclamar e incutir o reino de Deus na vida, na mente e no coração desses homens. Nós vamos perceber, meus irmãos, que mesmo após a sua morte e ressurreição, o objetivo de Jesus Cristo não mudou. A missão de Jesus não mudou. Jesus, ele morre em uma cruz, ele ressuscita ao 3º dia. E quando ele ressuscita, o Cristo de Deus ressurreto, ele tem a mesma missão, que é a missão de fazer discípulos. Tanto é que antes de subir aos céus, ele deixou bastante claro para aqueles discípulos que ele havia formado e ensinado. Ele disse:
Portanto, ide, e agora está com vocês. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, perceba que facilmente nós podemos identificar que a missão de ser e fazer discípulos, na verdade, é um tema central das Escrituras Sagradas. Nós podemos facilmente perceber que a maior missão de Cristo e a maior missão dos discípulos que foram formados por Cristo consiste na missão de fazer discípulos. É por isso, meus irmãos, que a nossa igreja tem também como missão a missão de fazer discípulos e conduzi-los a amar, acolher e servir. E ontem nós estávamos aqui com a liderança, ou uma parte da liderança da igreja, falando um pouco sobre a visão ministerial da nossa igreja, falando um pouco da nossa visão, da nossa missão, dos nossos valores. E aí nós estávamos reiterando ontem, e eu quero reiterar mais uma vez nessa noite, que a missão da nossa igreja não é amar, acolher e servir. Ou simplesmente, essa não é a missão em sua completude. Nós precisamos entender, enquanto discípulos de Cristo, enquanto membros dessa igreja, que a nossa missão enquanto igreja e a nossa missão pessoal é a missão de fazer discípulos. Por quê, irmão Gabriel? Porque essa é a missão e sempre foi a missão de Jesus Cristo. Porque essa sempre foi a missão proposta por Jesus aos discípulos que ele formou. Portanto, a partir de hoje, nunca confunda isso. A missão da nossa igreja é fazer discípulos. E fazendo discípulos, nós conduzimos esses discípulos a amar, acolher e servir. Porém, meus irmãos, nós precisamos entender, e é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite, é que para nós sermos discípulos genuínos de Jesus Cristo, é necessário que eu e você possamos nos submeter às condições que o próprio Cristo estabeleceu para aqueles que desejam seguir. E é por isso que eu gostaria de ministrar nessa noite sobre a jornada que todo cristão, absolutamente todo cristão deve seguir, para de fato se tornar um discípulo genuíno de Jesus. A verdade, meus irmãos, e eu preciso que isso fique muito claro para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, existe um caminho que está posto, existe um caminho que nós devemos seguir e trilhar, existem condições impostas para essa jornada, existem princípios que devem nortear a nossa vida, as nossas ações enquanto discípulos genuínos de Cristo. Existem ordenanças da palavra, existem orientações da palavra que eu e você precisamos observar e devemos viver enquanto discípulos de Cristo. E nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos pregar sobre isso, e quem sabe nós precisamos exortar sobre isso, para que nós possamos deixar claro qual é o caminho que um discípulo deve seguir. Nós precisamos falar e pregar sobre isso para que nós possamos entender qual é o real significado de ser um discípulo genuíno de Jesus. Nós precisamos falar e pregar sobre isso, meus irmãos, para que as ilusões de um falso cristianismo tão pregado em nossos dias não nos cerquem, não nos seguem. Nós precisamos falar e pregar sobre isso, para que a gente não venha a cair nos relativismos que são tão comuns nos dias que nós estamos vivendo, inclusive dentro de muitas igrejas que se dizem evangélicas. Então, diante disso, meus irmãos, talvez a pergunta que nos reste nessa noite é: qual é o caminho do discipulado? Qual é o caminho que um discípulo tem que seguir? Quais são as condições que o próprio Cristo estabeleceu para um homem ou para a mulher que deseja segui-lo na condição de discípulo? Ora, Jesus apontou o caminho que todo discípulo tem que seguir, ao afirmar essa frase que está descrita em Lucas 9, 23, ele foi enfático e ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E é justamente, meus irmãos,
inspirados nessa afirmação de Cristo, que eu gostaria, com a ajuda do Espírito Santo nessa noite, de extrair pelo menos 3 condições para um homem e uma mulher que deseja seguir a Jesus Cristo na condição de discípulo. A primeira condição que nós precisamos entender é que para seguir a Jesus requer o desejo de segui-lo. É interessante que Jesus ele poderia começar com outra frase. É interessante que Jesus ele poderia ter começado com outra visão, com outra perspectiva. Mas Jesus ele começa justamente afirmando, dizendo e reiterando, ele diz: se alguém quer. Se alguém quer vir após mim. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que para ser discípulo de Jesus é uma questão pessoal, é uma decisão individual. Para seguir a Jesus requer um desejo que tem que partir e brotar do mais íntimo do seu ser, do seu coração, da sua mente. Portanto, se seguir a Cristo é uma decisão e é um querer que cabe de forma individual a cada um de nós. Não é o seu pai que tem que querer que você seja um discípulo de Jesus. Não é a sua mãe que tem que querer que você seja um discípulo de Jesus. Não é o seu líder que tem que lhe implorar e está te ligando todos os cultos para você vir à casa de Deus, querendo que você seja um discípulo de Jesus. Não é o seu pastor que tem que querer que você seja um discípulo de Jesus. Para ser um discípulo, você tem que querer, você tem que decidir se você de fato quer ser e seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender isso nessa noite. Jesus não tem interesse em coagir ninguém a segui-lo. Jesus não é um ditador, Jesus não é um tirano. Jesus não tem interesse em obrigar ninguém a segui-lo. Na verdade, meus irmãos, nós vamos perceber mediante a palavra de Deus, que o próprio Deus, Ele nos fez com livre arbítrio. Portanto, Cristo, Ele nos criou enquanto Deus, como alguém que tem direito de escolha, alguém que tem direito à liberdade. Então, esse é o primeiro fator que nós precisamos entender. E um segundo fator que nós precisamos entender é que se Deus, em sua soberania e poder, quisesse ter feito uma humanidade que se prostrasse 24 horas diante da sua presença, Ele teria feito. Porque o Deus da igreja, o Deus que nós servimos, deixa eu lhe lembrar, é o Deus que criou os céus, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou todas as coisas, inclusive cada um de nós que estamos aqui. Portanto, em sua soberania, em seu poder ilimitado, se Ele quisesse ter feito uma humanidade que se prostrasse 24 horas diante da sua presença, Ele teria feito, mas Ele não fez. Por quê? Porque Ele não é um tirano, Ele não é um ditador, Ele não exige adoração forçada, sem pensar, sem intelecto, não. É por isso que Ele nos fez com livre-arbítrio, e nós temos direito, meus irmãos, nós temos liberdade para amá-lo ou não, para querê-lo ou não, para servi-lo ou não, para adorá-lo ou não. Eu me lembro de um primo, pastor, que mora em Natal. E eu cheguei naquela ocasião, naquela cidade. E aquele menino cresceu na igreja, cantava na igreja, pregava na igreja. E ele, em meio às lutas da vida, ele olhou para mim e disse: Gaio, eu não acredito mais em Deus. Eu virei ateu, eu não acredito mais em Deus. E mais do que isso, se Deus existe, eu odeio Deus. Eu não quero nada com esse Deus. Eu não quero me relacionar com esse Deus. E aí, meus irmãos, quando o ser humano chega nessa situação, as forças malignas já estão tomando conta da mente e do coração. E de forma irônica, ele olhou para mim e disse: e aí, pastor, o que é que você me diz? Eu olhei para ele e disse: olha, eu não tenho muita coisa para te dizer, mas eu tenho algo para te dizer muito simples, muito basilar. Você tem direito de acreditar nele ou não. Você tem direito de amá-lo ou não.
você tem direito de servi-lo ou não, mas você querendo ou não, você só tem esse direito porque o Deus que eu sirvo te deu esse direito. Você só tem essa liberdade porque o Deus que você não quer ter relação com Ele, Ele te deu essa liberdade. Em outras palavras, o que eu quero que você entenda e o que eu quero comunicar nessa noite é que os discípulos dos dias de Jesus jamais foram coagidos a segui-lo. Na verdade, quando nós olhamos para a história, nós podemos perceber claramente que todos os discípulos de Jesus, na verdade, eram discípulos voluntários. É por isso que quando eu olho para o contexto do capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu João, e no decorrer de toda aquela história, o texto nos mostra que as multidões cercavam Jesus. Enquanto tinha pão e peixe sendo multiplicado, as multidões queriam estar com Jesus. E parece que as coisas não mudaram, né, pastor? Quando tem festa na igreja, quando tem comida assim, sendo multiplicada e dada de graça, a igreja é lotada, a comunidade vem, as multidões querem estar nesse ambiente. Enquanto tinha milagre acontecendo, enquanto as coisas boas estavam fluindo, todo mundo queria estar com Jesus, todo mundo queria desfrutar da presença de Jesus. Mas é interessante que o capítulo, ele vai prosseguindo, e quando nós passamos do versículo 60, a Bíblia mostra um momento que Jesus começa a pregar para aquela multidão, e naquele dia a pregação estava sendo dura, estava sendo pesada, o discurso não estava sendo tão agradável aos ouvidos, e a palavra vai nos dizer que a multidão, ao ouvir aquela pregação de Jesus, começa a ir embora, começa a deixar a presença de Jesus. Mas o que me impressiona não é a multidão, porque a multidão é multidão em todo canto, em qualquer nação, em qualquer bairro, multidão é multidão. O que me impressiona são os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus, vendo aquela situação, o texto diz que eles vão até Jesus, falam com Jesus, e eles dizem o seguinte: Jesus, duro é esse discurso, duras são essas tuas palavras, quem é que pode ouvir? Essa é a pergunta dos discípulos. Em outras palavras, o que os discípulos estavam dizendo era: Jesus, que discurso é esse? Não pregue isso não, esse discurso está muito duro. Olha aí, Jesus, as multidões estão indo embora, prega outra coisa, começa a falar outra coisa. Olha aí, as multidões estão te deixando, nós estamos ficando sozinhos. Eu acredito que aquilo incomodou os discípulos, mas a palavra diz que Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, não querem ir embora com eles não? Calma aí, eu não vou mudar meu discurso, eu não vou mudar minha pregação. Se as multidões estão indo embora, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês: e vocês não querem ir embora também não com a multidão? E Jesus não estava sendo arrogante, Jesus não estava sendo ignorante. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, era lembrando àqueles discípulos algo muito simples. O que Jesus estava comunicando era dizendo: ei, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês são livres, vocês possuem livre-arbítrio. Eu jamais obriguei ninguém a me seguir, eu jamais obriguei ninguém a escutar o meu discurso, eu jamais obriguei ninguém a permanecer na minha presença. Vocês são livres. E a Bíblia diz que naquele momento se levanta um dos discípulos, cujo nome era Simão Pedro, usufruindo de seu livre-arbítrio, usufruindo de sua liberdade, de pegar a sua malinha e voltar para Galileia para pescar. Mas ele olha para Jesus e profere uma das mais lindas declarações contidas na Bíblia. Ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Eu sei que eu tenho liberdade, eu sei que eu tenho livre-arbítrio, eu sei que eu posso te deixar, eu sei que eu posso ir embora, mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e visto que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, a história caminhou, os séculos se passaram, mas a verdade é a mesma, pastor. Nós estamos aqui no Bom Jardim hoje, no culto de doutrina.
Mas deixa eu te lembrar uma coisa: existe liberdade sobre a sua vida, você tem livre-arbítrio, e se você quiser conscientemente adorar a Jesus, permanecer na presença de Jesus, servir a Jesus, você tem liberdade para fazer. Mas se você não quiser, você pode deixar esse Jesus, você pode apostatar da sua fé, você pode ir para o mundão novamente de onde você veio. Mas independente da sua escolha, independente das suas ações diante desse Deus, independente do que você queira fazer com a sua vida e com a sua existência, saiba que somente Jesus vai ter palavra de vida eterna para a sua vida, para a sua casa. Somente Jesus pode trazer uma perspectiva e trazer salvação para a tua vida e para o teu lar. No entanto, meus irmãos, esse é apenas o primeiro aspecto, essa é a primeira condição. Mas se nós realmente quisermos segui-lo como discípulos, nós precisamos entender que tudo que tem valor tem desafios e responsabilidades. E ir após Jesus envolve um compromisso de se afastar de toda ligação com o mundo, e um reconhecimento das implicações, dos padrões e das condições que o próprio Cristo estabeleceu para o seguirmos, para permanecermos na sua presença. Se realmente quisermos ser aceitos por Ele na condição de discípulos, nós devemos em primeiro lugar querer Jesus, decidir por Jesus, conscientemente. Essa é uma decisão que você precisa tomar em algum momento da sua existência. É uma decisão pessoal. Você sobe, seu marido fica. Sua mãe sobe e você fica. Porque é uma decisão pessoal. Só segue a Jesus, só é discípulo de Jesus quem quer. Só aqueles que querem, levante sua mão e agradeça a Deus pela oportunidade de servi-lo e adorá-lo. Mas se você quer servir, se você decide ser um discípulo, aí você precisa entender que não é só querer, não é só decidir, existem outras condições. E aí você precisa entender também que só existe uma condição que é opcional, que é a primeira, de seguir a Jesus, de querer Jesus, de decidir por Jesus. A partir do momento que você decide, eu quero Jesus, eu quero ser discípulo, eu quero estar na presença de Jesus Cristo, eu quero servir a Deus, aí as duas outras condições não são mais opcionais, pastor. Elas são obrigatórias. Você não é obrigado a adorar a Jesus. Você não é obrigado a ser discípulo de Jesus. Essa é uma escolha sua. Mas se você fala, eu quero ser discípulo, as duas outras condições são obrigatórias. Não são mais opcionais para você. E que outras condições são essas? A segunda condição para quem deseja ser um discípulo de Jesus é negar a si mesmo. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é a segunda condição para aqueles que desejam seguir a Cristo. E quando eu falo de negar a si mesmo, eu estou falando e afirmando que nós devemos negar a nossa própria identidade. Porque o discípulo de Jesus, ele precisa adotar uma nova identidade em sua vida. Mas essa é uma decisão complicadíssima, pois a sociedade que nós estamos inseridos, cada vez mais nos impõe que nós devemos assumir a nossa identidade, em busca da nossa felicidade, não importa o preço disso. O sistema mundano, que por sinal a Bíblia deixa bastante claro que jaz no maligno, ela nos ensina que nós devemos ser livres, livres para assumir a nossa identidade, livres para assumir os nossos sentimentos, livres para assumir os nossos desejos, livres para assumir as nossas vontades, as nossas ideologias de forma bastante egoísta, egocêntrica, porque só assim, quando nós vivermos aquilo que permeia nossa mente e coração, só quando nós manifestarmos e vivermos todos os nossos desejos
seja eles quais forem, só assim seremos felizes, só assim seremos verdadeiramente livres. Meus irmãos, é isso que a TV está mostrando, é isso que as novelas ensinam, é isso que os blogueiros e aqueles que estão sendo chamados de influências digitais estão ensinando à juventude, estão ensinando às crianças. Vocês precisam ser vocês. Tanto é que existe uma cantora, uma roqueira nacional, que ela fala isso em uma de suas músicas. Ela diz: o importante é ser você. E ela diz: mesmo que seja estranho, seja você. Ela diz: mesmo que seja bizarro, seja você. E aqui nós poderíamos continuar parafraseando: mesmo que isso acabe com o teu casamento, seja você. Mesmo que isso vá de encontro e desrespeite aos seus pais, seja você. Mesmo que isso te afaste dos caminhos do Senhor, o importante é viver os teus desejos, o importante é saciar a tua carne, o importante é você ser livre. Você precisa ser você mesmo. É isso que o mundo tem ensinado, é isso que o mundo tem imposto à sociedade que vive e que jaz no maligno. Mas a palavra de Deus, o ensino bíblico, ensina justamente o contrário. A palavra de Deus nos diz que quem quer seguir a Jesus Cristo de Nazaré, quem de fato quer e deseja ser um discípulo genuíno de Jesus, deve absolutamente negar-se a si mesmo, abandonar a sua própria identidade e assumir a identidade bendita de Jesus Cristo em sua vida. É por isso que eu falo, meus irmãos, que ser discípulo de Jesus é ir na contramão do mundo, e se negar a si mesmo é abandonar os nossos desejos e as nossas vontades e assumir a identidade de Jesus Cristo. Eu entendo biblicamente falando que negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento faccioso de inveja, de vaidade, de ciúmes, de avareza, de soberba, de concupiscência da carne, de lascívia, de ira, de desejo de vingança e de todos os sentimentos que são abomináveis diante dos olhos santos de Deus. Eu entendo que negar a si mesmo é oferecer o outro lado da face. Eu entendo que negar a si mesmo é perdoar e amar os vossos inimigos. Eu entendo que negar a si mesmo é bendizer aqueles que vos maldizem. Eu entendo que negar a si mesmo é fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu entendo que negar a si mesmo é ter a mesma humildade de Cristo e andar em santidade como Ele andou, cumprindo o mandamento e a palavra de Deus. Eu entendo que negar a si mesmo é se afastar da sua própria independência e se submeter voluntariamente a pessoa de Jesus Cristo. Eu entendo que negar a si mesmo é você pegar a sua vida voluntariamente e se colocar à disposição do Cristo bendito de Deus. Eu entendo que negar a si mesmo é entender e declarar o que está descrito na oração do Pai Nosso: Pai, que seja feita a tua vontade, não é a minha. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Negar a si mesmo é entender o que o sábio Salomão um dia entendeu: que existem caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos conduzem à morte. Negar a si mesmo, meus irmãos, é declarar o que um dia o profeta Jeremias declarou: não cabe ao homem e também não cabe à mulher determinar o seu próprio caminho. Negar a si mesmo é entregar a sua vida a Jesus Cristo, compreendendo que os pensamentos e os caminhos de Deus são infinitamente melhores que os seus. Eu quero falar um pouco aqui de um testemunho rápido. Eu tenho 31 anos, gente. Com 22 eu estava formado em Direito. Já tinha passado na OAB 1 ano e meio antes. Comecei a trabalhar muito novo. Com 23 anos eu estava com o escritório montado em Fortaleza, com parcerias estabelecidas.
comecei a ganhar dinheiro, fazia o que queria, ia para onde queria, comprava o que queria. Comprei carro de luxo, comprei terreno de luxo, fazia o que queria. Até que um dia o Espírito Santo de Deus me visitou e disse: filho, eu tenho um caminho para você seguir, eu tenho um caminho para você trilhar. E eu disse: amém, nenhum problema, eis-me aqui. E o Espírito Santo disse: mas você vai ter que pegar o primeiro retorno da tua vida, você vai ter que abandonar tudo que você tem e fazer o que eu quero que você faça. Eu disse: de jeito nenhum, Deus, está ficando doido? Olha o Corolla que eu tenho, olha o terreno que eu comprei, olha o apartamento que eu comprei. E o Espírito Santo disse: meu filho, se você soubesse que antes mesmo de você nascer eu já preparei uma jornada para você seguir. E o Espírito Santo ficou ali me incomodando. E Deus é especialista em nos colocar em caminhos para moldar o nosso caráter, moldar a nossa mente, mudar a perspectiva e a maneira como nós olhamos e enxergamos o mundo. Até um dia que, prostrado, ajoelhado, eu disse: Senhor, eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu querer, seja feita a tua vontade, não mais a minha. Desde aquele dia, o Corolla se transformou em um Uno de 2 portas. Passei a ser novamente alguém que iria ser sustentado pelos pais depois de ter tudo. Mas era o processo formativo de caráter que só o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas Ele só faz quando nós nos rendemos, porque nós temos livre arbítrio. Mas eu não quero falar de mim, eu só estou dando esse exemplo porque faz parte da palavra. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, talvez existam jovens aqui que estão organizando e planejando a sua vida, pensando erroneamente que tem o controle de tudo. Não, eu vou fazer isso, depois eu faço isso, eu vou me formar aqui, com tantos anos eu vou me casar, depois eu vou ter um filho, depois eu vou servir a Deus quando eu tiver velho, e aí eu vou ficar fazendo isso aqui agora, porque o que importa é ganhar dinheiro, e aí se sobrar tempo na minha velhice eu faço alguma coisa para Deus, porque era isso que eu escutava da minha própria família, que eu tinha enlouquecido, que eu tinha abandonado tudo para viver do ministério, para viver uma obra, que não precisava ser tão radical, que eu tinha enlouquecido. Eu recebi ligações da minha irmã do outro lado do mundo, dizendo: você está louco, vai fazer um concurso, vai ser delegado, vai ser um promotor de justiça, vai ser um juiz, quando você estiver velho, aposentado, você vai pregar, você vai trabalhar para Jesus. E eu disse: pois se eu estou louco, eu vou continuar louco, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que o Espírito Santo falou comigo, eu sei o que Deus tem para a minha vida, e pode se levantar quem for, pode falar o que for, eu vou ficar com Jesus e não abro. Mesmo sem ter salário, mesmo sem ter carro, mesmo tendo que vender aquilo que conquistou, eu vou ficar no centro da vontade de Deus. Tem deserto? Tem vale? Tem, mas Deus foi abençoando, e graças a Deus, hoje Ele abriu as portas. Hoje eu posso manter a minha casa, posso manter a minha família, posso manter a minha esposa. Por quê? Porque eu fui fiel, porque eu permaneci fiel, e hoje eu estou fazendo aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus sonhou para mim. Hoje eu sou integral na igreja, hoje eu sirvo ao ministério, e mesmo com todas as debilidades e faltas que eu jamais teria se estivesse advogando, eu estou feliz, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Então eu trago uma mensagem de Deus para você. Não importa a idade, não importa se você é jovem, se você é adolescente, ou se você já está na terceira idade, saiba que a vontade de Deus, o pensamento de Deus, que o caminho de Deus é infinitamente melhor e maior do que os seus.
Se renda à vontade dEle, escute a voz dEle, se entregue a Ele, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai zelar por você, Ele vai cuidar da sua casa e da sua existência. E como é que eu sei, Gaio, que eu estou no centro da vontade de Deus? Essa é uma questão difícil, porque eu não conheço sua vida, eu não sei quais são suas atitudes, mas eu quero recorrer à palavra, para que você medite se você está no centro da vontade de Deus ou não. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus nos diz: Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, para que os que vivem... Quem está vivo aqui? Quem está vivo? Quem é que está vivo aqui? Pronto, Ele morreu para aqueles que estão vivos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deixa eu fazer uma pergunta para você, com todo o respeito do mundo. Você vive para você mesmo, ou por aquele que morreu por você, que se entregou por você? Aquilo que você faz, o sangue que você investe, o dinheiro que você investe, é para a tua glória ou é para a glória de Deus? É para honrar os teus ideais ou é para honrar a vontade de Deus? A tua vida, o teu trabalho, todo o teu esforço, é para fazer a tua vontade ou é para fazer a vontade de Deus? Com essas respostas e perguntas você vai saber se você está no centro da vontade de Deus ou não. Mas por fim, meus irmãos, e o tempo passa rapidamente, nós precisamos entender que a primeira condição é decidir. A primeira condição é querer. A segunda condição é negar a si mesmo. É deixar as tuas vontades e fazer a vontade de Cristo. Mas por fim, meus irmãos, eu vejo nesse texto que existe uma terceira condição para quem quer seguir a Jesus na condição de discípulo. Se alguém quer vir após mim, primeira condição. Negue-se a si mesmo, segunda condição. Tome a sua cruz, terceira condição. Aí já é demais, irmão Gaio, está ficando pesado. Pois é, só fica quem é discípulo. Você precisa tomar a sua cruz. O próprio Cristo, literalmente, Ele tomou uma cruz e carregou até o Gólgota. E se sacrificou por nós, cumprindo o seu maior propósito na terra. No entanto, hoje Ele nos convida. Hoje, mais uma vez, a sua palavra é exposta e nos convida. Você precisa carregar a sua cruz. Obviamente, meus irmãos, minhas irmãs, nós não precisamos carregar uma cruz de madeira como Ele carregou. Nós não precisamos morrer em um madeiro como Ele morreu, porque bendito seja o nome de Jesus. O seu sacrifício foi único, pleno, perfeito e agradável aos olhos de Deus. Mas carregar a nossa cruz é reconhecer o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 6, versículos 6 e 7, quando Paulo disse: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos do pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Entenda isso. Quando Jesus ele toma uma cruz para salvar a humanidade, quando Jesus ele pega e carrega uma cruz sobre os seus ombros para te dar vida, ele caminha para a morte, ele caminha para uma vida de renúncias. E é isso que ele nos convida nessa noite. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa morrer para este mundo. Você precisa viver uma vida de renúncia. Você precisa renunciar ao mundo, à carne, ao diabo. E essa é uma decisão muito difícil e complicada, mas é uma decisão necessária para todos aqueles que de fato querem, desejam e almejam ser um discípulo genuíno de Jesus.
E quando eu falo sobre isso, eu confesso que eu me preocupo, meus irmãos. Eu me preocupo porque eu vejo uma moeda que tem duas faces, que tem dois lados, e parece que os dois lados são preocupantes. De um lado, eu vejo líderes, pastores, pregadores, que estão caindo na armadilha de pregar, de ensinar, que ser discípulo de Cristo é algo fácil, é algo potencialmente provocativo à prosperidade terrena. Eu vejo homens e mulheres pregando, dizendo que ser discípulo de Cristo é na verdade uma espécie de um lugar seguro para evitar-se dos problemas humanos comuns, como adoecer, como padecer, como não faltar dinheiro. E aí quando eu olho para esses homens, quando eu olho para esse evangelho fajuto, esse evangelho mentiroso, esse evangelho de facilidades, eu percebo que quem está propagando esse evangelho, na verdade, não tem compromisso com a palavra, não olham para o evangelho, não olham para a cruz de Cristo. Na verdade, eles querem o quê? Eles querem serem reconhecidos, eles querem o status, eles querem a fama, eles querem o poder, eles querem o microfone, eles querem o dinheiro, eles querem a influência, mas eles querem uma influência e um poder através do evangelho sofredor, do evangelho de cruz, do evangelho de alguém que se fez servo e morreu e padeceu para que hoje pudéssemos ter vida. Eu não consigo ver um evangelho de facilidades, pastor, até porque a palavra é muito clara. Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita. Desde quando entrar em porta estreita é fácil? Mas é a palavra, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que têm entrado por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Nós precisamos ter cuidado com esse evangelho distorcido. Mas por outro lado, do outro lado da moeda, me preocupa também, porque nós não podemos apenas culpar os pastores, eu digo os falsos pastores, nós não podemos apenas culpar os falsos religiosos e os falsos pregadores, nós não podemos debitar toda essa conta na conta deles, não. Sabe por quê? Porque recai sobre a vida de cada discípulo a responsabilidade de permanecer fiel a Deus, independente da liderança, independente do pastor, independente do que se prega por aí. Você precisa ser crente, você precisa conhecer a palavra. A responsabilidade é individual e recai sobre a sua vida. Mas o que é que nós temos visto? Uma geração que tem brincado de ser crente. É verdade, gente. Nós temos visto muitas pessoas vivendo uma vida dupla, uma vida na igreja, uma vida no mundo. Nós estamos vendo pessoas que nos domingos estão lotando as igrejas, com as mãos levantadas, adorando a Deus, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. O problema não é o domingo, o problema é a segunda, porque quando chega a segunda, ele esquece que estava na igreja com a mãozinha levantada, adorando a Deus. Ele esquece que precisa ser santo também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele esquece que ele precisa ser exemplo na igreja, mas ele precisa ser exemplo também em casa, na vizinhança. Ele precisa lembrar que ele não pode ser perfeito apenas na casa de Deus. Ele precisa pagar o que ele comprou, ele precisa ser fiel com a esposa, ele precisa cuidar do filho, ele precisa ser um exemplo fiel de discípulo de Jesus Cristo. Mas não, existe uma geração rebelde que ainda levanta a mão e diz: ah, pastor, para com isso, a graça de Deus me basta. Mentira, mentira. E a graça de Deus foi invalidada não é pela graça, mas está escrito em Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, voluntariamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. E a graça de Deus, Gaio, ah, meu filho, sempre foi a graça de Deus.
Sempre foi mediante a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, você nem estaria aqui, nem vivo você estaria. Sempre foi pela graça de Deus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite, debaixo da autoridade da palavra de Deus. A graça que eu estou pregando não é uma graça barata, não é uma graça sem valor, não é uma graça medíocre, não. A graça que eu estou falando aqui, como disse o grande teólogo Dietrich Bonhoeffer, é de graça, mas não é de graça, meus irmãos. É uma graça valiosa, é uma graça que ela é eficaz mediante o arrependimento, é uma graça que é eficaz quando o crente se arrepende, se converte, ora a Deus, jejua, reconhece e deixa os seus pecados. É pela graça, mas é uma graça poderosa, é uma graça majestosa, é uma graça que alcança e abraça quem verdadeiramente se converte à pessoa de Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu preciso concluir, pastor, porque o meu tempo já esgotou. Eu vou concluir. Eu acredito que a igreja já entendeu o que o Espírito Santo tinha para falar aqui. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui que ainda quer ser discípulo de Jesus? Será que depois de ouvir uma palavra dessa aqui, será que alguém ainda tem ânimo, vontade de ser discípulo de Jesus? Se tem, meu irmão, saiba que o caminho é o caminho da cruz, viu? O caminho de cruz. Carregue sua cruz, pegue, carregue, leve a sua cruz. Será que alguém aqui ainda quer ser discípulo de Jesus? Se quer, entenda que existe um custo muito elevado nisso. A sua própria vida diante do altar, a sua própria vida diante de uma santidade, a sua própria vida negando ao eu, carregando uma cruz, decidindo todos os dias permanecer fiel a Jesus. Será que tem alguém aqui que quer ser discípulo ainda de Jesus? Se tem, meus irmãos, se tem, se você está disposto a viver o caminho do discipulado, se você está disposto a viver todas essas condições, aí sim você vai poder falar como o apóstolo Paulo um dia falou: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, esse é o caminho do discipulado. Esse é o caminho, essa é a trilha do discípulo. Sem trilhar esse caminho é impossível seguir a Jesus na condição de um discípulo genuíno. E dizia a todos e permanece dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus foi claro, Jesus foi direto, e tudo que vai de encontro com essa palavra não provém de Deus. Portanto, meus irmãos, eu acabo essa ministração apenas te alertando a isso. Cuidado com o evangelho distorcido, cuidado com o evangelho barato, cuidado com o evangelho de facilidades. Cristo não andou te prometendo chave de carro, Cristo não andou te prometendo chave de apartamento, Cristo não andou te prometendo glórias terrenas. Pelo contrário, ao apontar o caminho do discipulado, Ele disse: você precisa negar a si mesmo, você precisa carregar a sua cruz. No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão perseguições. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês: vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, muitos de vocês serão presos, muitos de vocês morrerão por causa do meu nome. Não espere glória, não espere facilidade, saiba que vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mas eu termino, pastor, lembrando também que Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo vocês serão perseguidos, mas lembrem, eu estarei convosco todos os dias. Não importa a luta, não importa as dores, não importa o sofrimento, eu estarei com vocês
todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse também: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nesse exato momento existem moradas sendo preparadas para mim e para você. E talvez a luta esteja sendo grande. Talvez você esteja querendo desistir. Talvez diante dessas ondas que estão se levantando na tua casa, você não tem mais força. Você está querendo parar no meio da jornada. Mas eu te lembro aqui, para que nós possamos nos alegrar juntos, para que você possa receber um ânimo de Deus nessa noite, para que você possa receber uma injeção de esperança, de alegria, de renovo. Tá tendo luta, tá difícil, mas tem uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Seja fiel até a morte. Tá doendo, mas seja fiel até a morte. A calúnia bateu a porta, mas seja fiel até a morte. Tá chorando, tá doendo, estão se levantando contra mim, mas seja fiel até a morte. Não é ser fiel 1 ano, não é ser fiel 5 anos, não é ser fiel 10 anos, não. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão, adore a Deus, aplauda a Jesus, seja renovado, receba ânimo de Deus nessa noite para continuar aos pés de Jesus. Siga o caminho do discipulado, permaneça fiel, permaneça na casa de Deus, permaneça adorando a Deus, permaneça acreditando em Deus, permaneça com a sua fé depositada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe essa congregação, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.